Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a trilogia analítica. Nós estamos sempre aqui com vocês, de primeira mão, com o psicanalista Norberto Kepp, criador dessa ciência que já é conhecida em inúmeros países. Ela é conhecida, é aplicada na América Latina, na América do Norte, na Europa. E nós temos livros, muitos livros, que descrevem, né, o conteúdo dessa ciência. E esses livros já foram traduzidos para 8 idiomas. Temos também uma série grande de cursos, escolas de idiomas que aplicam também a metodologia de Kepp. Temos faculdade com cursos de graduação, pós-graduação, cursos de extensão. E temos também o desenvolvimento da tecnologia Kepp Motor, que é uma tecnologia baseada na nova física da metafísica desinvertida que o Dr. Kepp desenvolveu. Eu gostaria agora de falar as 3 grandes verdades que, em geral, né, a filosofia, a própria teologia e principalmente a ciência esconderam. Então, eu quero pôr aí uma tela mostrando isso. Veja lá em cima, Cláudia. Anunciação das 3 grandes verdades, a origem da felicidade. Primeiro, todos os seres humanos são filhos de Deus. Sejam brancos, negros, amarelos, judeus, cristãos, maometanos e, como o senhor diz, até os ateus. Até as pessoas inimigas de Deus, as pessoas que não aceitam, né? Como a ciência, infelizmente, fez, né? Imagina que absurdo a ciência achar que colocando Deus, né? Seja na física, na medicina, seja no direito, em qualquer campo, né? Científico, que isso não iria ser ciência. O que não é ciência é quando não tem Deus, e quando não tem a teologia, não tem a filosofia junto com a ciência. Então eu quero dizer o quê, né? Que os físicos estão bem endiabrados se eles não colocam, por exemplo, no estudo e no desenvolvimento, na medicina, não colocam em todos os campos o Criador, né? Por exemplo, na questão da medicina, né? Como é que pode dizer que o ser humano ele fica doente só por uma questão assim humana, né? Por uma questão assim existencial, e que não existem demônios, né? Que de início eles, vendo a questão da Bíblia, né? Questão de Adão e Eva, né? Que foi lá o Lúcifer e falou para Eva, não, come sim dessa fruta, entra no mal, que você aí vai ser mais do que Deus, como eu sou mais do que Deus. Imagina um anjo pequenininho diante de Deus, um tontinho lá, falando que ele é mais do que Deus. Agora, eu estranho, viu? Nós temos aqui um religioso que fez todo o curso de filosofia e teologia. E eu estranho que, por exemplo, em todas as sociedades religiosas, sejam cristãs ou sejam sociedades assim judaicas ou maometanas, não coloquem essa questão como a fundamental de toda a dificuldade que o ser humano tem na sua vida.
Ô, Sidney, você quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, é muito estranho mesmo. Eu, particularmente, tive uma experiência de 9 anos na vida religiosa e não é tratado o tema do demônio, não é feita essa denúncia, não é feito esse estudo, né? Eu nunca tive uma aula especificamente falando de demonologia. E antes disso, Dr. Kepp, a experiência que eu tive também com outras realidades religiosas, elas também não tratam. Se repararmos bem, padres, pastores, médiuns, líderes religiosos em geral não tratam do tema o demônio, não falam do demônio. Quando falam, falam de maneira superficial, com base em tradição. Não falam de maneira científica, psicológica, como é necessário. Vermos, inclusive, o demônio que temos em nós. Então, agora eu queria também que na odontologia, na questão da próxima medicina, né, que a Heloísa, que é médica, que é odontóloga, né, que ela conhece bem o assunto, falasse dessa estranha atitude de negar a questão assim, até demoníaca, na composição dos dentes. Então, as faculdades de odontologia, tem muitas inversões, e a principal é essa questão de achar que um dente natural seria inferior a um dente artificial, né? Que todo o procedimento os dentistas fazem, põe um dente artificial, obviamente, é muito inferior aos dentes naturais. Que os dentes naturais são os únicos dentes que podem permanecer a nossa vida toda, né? Porque é feito de uma maneira tão resistente e nós conseguimos mantê-los, né? Controlando essa parte emocional. E tem essa questão demoníaca, né? Que o Lúcifer, ele parece que ele tem um grande prazer, né? Um trunfo de ele assistir a todos os seres humanos que destroem e perdem os dentes naturais, porque os dentes naturais representam a saúde e beleza do corpo humano. Isso. Agora vamos ver a parte da mídia, né? Nós temos aqui uma pessoa que foi jornalista na Folha da Tarde, né? Ele trabalhou lá uns tempos e nesse trabalho ele pôde notar coisas muito estranhas. O senhor acha que também a mídia é muito encapetada, Ortiz? O que acontece é o seguinte, existem os jornalistas comprados, como todos sabem, existem os donos de jornais comprados que são pagos para divulgar mentiras, para divulgar coisas que dão lucro a grupos em detrimento do povo. Mas também existem os jornalistas que não são assim, mas que eu acho que falta uma deficiência intelectual. A inversão que o senhor notou que existe no mundo, existe na cabeça dos jornalistas também. Então, eles vão atrás dos cientistas mais invertidos e dão voz para eles, ficam bajulando. E a ciência, que não é invertida, eles não ouvem. Então, por exemplo, agora, nessa questão da pandemia, né, tem 24 mil médicos nos Estados Unidos, 500 na Alemanha, 400 na Espanha, que estão falando exatamente o contrário do que a OMS fala. E por que não sai em nenhum jornal? Teve manifestação de 4 milhões de pessoas na Alemanha contra as máscaras, contra o isolamento social. Cadê as notícias no jornal? Então, é isso que eu acho que está havendo, essa questão da corrupção na mídia e a questão da inversão psicológica que os jornalistas precisam conscientizar também. E ainda o povo, né, coitado, né, acredita nas mentiras, né, que as mídias difundem, né? Agora, eu gostaria de falar em questão de direito. Nós temos aqui um advogado que ele tem trabalhado nesse campo e visto, por exemplo, a destruição, né,
das empresas assim menores que está vendo atualmente por causa de orientação errada e que tem essa intenção de colocar só no topo, né, as multinacionais. O que o nosso advogado quer falar? Bom, gostaria de dizer o que é mais importante, é que as leis estão sendo usadas para defender justamente esse grupo, essa elite econômica, contra o povo, contra as pequenas empresas, contra as médias empresas, empresas familiares. E a grande oportunidade está sendo essa pandemia, né? Essa pandemia está servindo como um instrumento, uma metodologia de tirar o poder do povo, quer dizer, o verdadeiro poder das empresas que empregam mais, que geram riqueza para a nação, e estão dando este poder para as grandes empresas, as grandes corporações. E as leis estão sendo usadas com esse intuito, com essa finalidade, né, de proteger os interesses desses pequenos aglomerados que são muito mal intencionados. Agora eu gostaria de voltar ao quadro, né? O quadro que fala, né, das 3 grandes verdades que nós estamos falando agora, né? Trazendo. Veja o segundo, o que fala. Vivemos ainda no paraíso terrestre. A Terra é um planeta maravilhoso. Eu queria dizer isso, né? Que nós vivemos ainda no paraíso. Deus não ia criar uma favela para todo mundo viver, né? Nós vivemos no paraíso terrestre, mas com uma existência demoníaca e uma briga, numa disputa, na questão terrível, né, da patologia que os demônios criaram. E depois? Então, o universo criado é maravilhoso e o universo espiritual mais ainda. Então, nós vivemos num universo maravilhoso e esse universo é espiritual, é muito mais espiritual, espiritualizado também do que o pessoal pensa. Então, nós vivemos numa vida espiritual intensa, né? E essa vida espiritual pode ser ligada a Deus, quando a pessoa aceita e a pessoa é humilde e a pessoa é virtuosa, e pode ser assim ligada ao diabo, né? Essa pessoa, então se deixa enganar, né? Então, já voltamos. A nova física, ciência elaborada pelo Dr. Norberto Kepp, transpôs o mundo dos livros escritos por ele. E essa tecnologia se materializa nesta fábrica. Nela se produzem motores e ventiladores de acordo com os princípios da nova física. São equipamentos que trazem a vantagem da economia de energia pelo uso da tecnologia inovadora da nova física, uma vez que esses motores são pulsados, ou seja, não utilizam eletricidade o tempo todo. O ventilador Art Deco é um produto construído de forma artesanal. Seu design foi elaborado pela arquiteta Luisa Burkinski. A partir do corte da madeira, é feita a parte de revestimento. Este pode se adequar ao gosto do cliente. Na parte eletrônica, a equipe responsável realiza este trabalho com muito cuidado e critério. Tudo é realizado seguindo um padrão de qualidade bem controlado para garantir que o processo proporcione bem-estar e satisfação ao consumidor final. Nossos motores, tanto do Art Deco quanto dos ventiladores de 60 centímetros, de parede e de pedestal, também podem ser comercializados separadamente. Em nosso laboratório, novos produtos estão sendo desenvolvidos para que alcancem um nível industrial a ser absorvido pela fábrica. A fábrica Kepp Motor está localizada em Cambuquira, Minas Gerais.
Então, continuando, o terceiro ponto do quadro, para criar esse mundo maravilhoso, nós temos que aceitá-lo inteiramente. Então, portanto, o mundo maravilhoso que existe é uma questão de aceitar ou não. Se a gente aceita, a gente participa das maravilhas do mundo. Então, é uma questão de sair dessa atitude patológica de briga, de ganância. Aliás, os religiosos falam, né, nos chamados pecados, né, na megalomania, inveja, ódio, ganância, né, a gula, preguiça, a luxúria, que são os elementos assim que eles chamam de pecados capitais. E na realidade, nós também falamos que são elementos que na ciência, né? Olha, a ciência sem o conhecimento da teologia não é nada. É por isso toda essa confusão no mundo, onde existe assim pessoas contra Deus que não querem conhecer o que é divino, criam um mundo terrível, uma existência terrível. Então, isso é muito importante, que em qualquer campo que não tenha assim a mão de Deus através da ciência, através do direito, no direito, né, através da ciência, na física, através da medicina, principalmente, é uma pseudociência cheia de enganos. Então veja em segundo lugar o que eu escrevi. Adorar quem o fez, o mundo maravilhoso que é Deus. E depois? E se afastar do mal, dos diabos. Então quem não tem ideia de que está existindo entre o bem e o mal, né? Que está existindo entre duas forças, a força divina e a força diabólica, está fora da realidade. Então, como o Sidney falou, né, agora há pouco tempo, na primeira parte do programa, que ele estudou teologia, estudou em seminário tantos anos, 9 anos, e nunca ouviu uma palavra sobre demônio. Imagina, então, que estudo que é esse? Se a religião não ensina, então, a evitar o mal para aceitar o bem, aceitar ver o mal, né? Para depois aceitar viver no bem. Quer dizer, a visão do mal é um bem, assim como a visão do bem, né? Se a pessoa não quer ter visão do mal que ela tem, ela não pode viver no bem. Então, queria mostrar aí um exame de sangue de uma pessoa e dar alguma explicação. Veja aí, é uma pessoa bem doente, porque em comparação a outro exame que eu mostrei, né? Veja que os glóbulos estão encavalados, o que significa que essa pessoa aceita tudo, o bem, o mal, o certo, o errado, o que leva para frente, o que destrói, o que melhora, o que piora, aceita a sanidade, mas também aceita a doença. Aí veja que é um embaralhamento que a pessoa faz nos seus conhecimentos. Então, é claro, né, que isso atinge o cérebro, e atingindo o cérebro, a pessoa começa a pensar de um modo errado. Agora eu vou mostrar um outro quadro aí, olha, as ciências antinaturais. A gente fala ciências anticristãs, mas é ciências contra ciência. Veja, quanta
quantas bobagens, quantos males, né? Freud trouxe com essa questão da libertação do mal, né? Deixar a liberdade para a pessoa fazer o que quiser. Isso, de uma certa maneira, foi orientação dele. E vê depois o Karl Marx, né, Cláudia? Sim, o primeiro é o Sigmund Freud, né, que achou que a cura do ser humano ia ser pelos instintos e pelo sexo. O segundo, o Karl Marx... Vamos ver a questão do Karl Marx, né? Isso. Que valor máximo, o dinheiro. Ele achava que a pessoa que tivesse dinheiro teria tudo. Isso é a maior idiotice que existe. Pessoa que só pensa em dinheiro não tem nada, porque só tem cifrão na vida e o dinheiro não pode trazer saúde. Os bilionários são super doentes, vivem encharcados com remédios em tratamento médico também. E depois Adam Smith, né? O dinheiro acima do trabalho. Se a pessoa não ama o trabalho, se não se dedica, ele fica doente, porque a ação é o ato puro, né? Deus é o ato puro. Então, se o indivíduo não está na ação, principalmente ação boa, é claro, né? E se ele não está agindo bem, é claro que ele cai doente. Porque o indivíduo que rouba, o indivíduo que mente, né, como a mídia faz tanto, o indivíduo que faz todo o mal possível, é claro que ele tem que estar mal mesmo, inclusive morrendo mais cedo. E depois, né, o grande erro de Albert Einstein. Energia igual a mc². Lembra o César, né? O grande erro, César estudou física, ele também trabalha, ele que montou um motor, né, ressonante. Veja o grande erro do Einstein. O que a ideia dele está fazendo no mundo? Então, o Einstein veio com essa ideia, ele sedimentou esse conhecimento baseado em Newton e Galileu, de que a energia viria da matéria em movimento. Então, mas aí a gente se pergunta, e a matéria em si vem do quê, né? Então, ele não conseguia enxergar que a matéria tem uma origem energética. Antes da matéria, antes do tempo e antes do espaço, existe uma energia que produz espaço, tempo e matéria, inclusive o movimento da matéria. E isso ele não enxergou. Então, como a patologia é não enxergar a realidade, a gente nota que o Einstein não enxergou a causa dos fenômenos da matéria, tempo e espaço. Então, ele criou uma ciência completamente invertida e maligna, podemos dizer assim. Sabe o que a gente pode dizer o que ele é? Veja bem, ele é um boboca. Acha que ele é um grande gênio, ele é um grande mentiroso, coitado. Claro. Inclusive, né, Dr. Kepp, as descobertas, pseudo-descobertas dele levaram à criação da bomba atômica, né? Incentivou, né? É um boboca. Para destruir o mundo. Um boboca nada bonzinho, né? Agora, o Charles Darwin, Cláudia. O Charles Darwin criou a teoria delirante do evolucionismo. Bom, precisa dizer alguma coisa? Nenhuma criança aceita que ela é filha do macaco, que ela veio do macaco. Precisa dizer mais alguma coisa, uma coisa tão idiota. Aliás, eu conheci um religioso que ele falou, não, talvez a teoria evolucionista pode estar certa desde que coloque Deus, tirando, vamos dizer, a estrutura de macaco e colocando a estrutura de ser humano. Então, Deus pode fazer isso,
Mas eu falei, mas escuta, não é muito mais simples já criar o ser humano diretamente do que pegar o macaco e transformá-lo num ser humano? Então vamos ver o restante, né, dos grandes gênios. Imagina, um gênio pode falar uma enorme bobagem. Claro, né? Agora esse chamado Pasteur, né, que falou que existem bactérias, né, que vêm do ar e entra na pessoa, que um ser humano transmite para o outro. Bactérias e bacilos, como são em geral tidos na medicina, não existe. O que são ondas fortes que enfraquecem, né, a imunologia da pessoa e ela cai doente. Então, ela não é doente por causa de uma, vamos dizer, uma difusão de uma peste no ar. Ela é doente porque o organismo dela adoece, porque essa energética que puseram nos aparelhos, né, seja no rádio, seja na televisão, seja principalmente agora, desses coronarianos, né, que são fortes, uma emissão forte de energética, que o ser humano se enfraquece. E as pessoas assim mais fracas morrem, mas não dessa patologia. Morrem das doenças que já tinham. Ou se tivesse um pulmão ruim, ou sistema digestivo ruim, o sistema circulatório, o mental mesmo ruim, morre, mas desses problemas. Então, além do Pasteur, né, o outro autor é o Descartes. Falou essa grande bobagem. Duvido, logo eu sou. Muitos dizem, não, ele não falou isso. Falou sim. Ele fala que é duvidando que a pessoa mostra a estrutura real que tem de ser humano. E além, né, a questão do Isaac Newton, né, que já foi discutida, de Galileu, que através, né, dessas ideias, então criaram um meio de destruir a humanidade, né? Porque tirando a energia da matéria, é claro, né? O planeta está chegando no seu final e o ser humano, que seria imortal, se usasse o bem imortal no sentido do corpo também, porque na alma ele não morreria nunca se não houvesse, né, essa inversão que o demônio trouxe para nós e que bobamente, né, o ser humano aceitou. Então, os senhores podem saber mais a respeito da nossa ciência entrando no nosso site, que está aí abaixo, na vinheta. E até a próxima oportunidade.